Olá, tudo bem? Como vimos em uma aula anterior, diversos compostos halogenados produzem espécies que funcionam como catalisadores na destruição do ozônio estratosférico. Hoje vamos falar especificamente sobre vários desses compostos halogenados. A figura que você vê na tela mostra as concentrações de cloro estratosférico reais e previstas versus o tempo, mostrando as contribuições de vários gases. Perceba que no eixo Y foram colocadas concentrações de espécies contendo cloreto e brometo em função do cloro equivalente, em unidades de partes por bilhão em volume. No eixo X, você tem um histórico desde 1979 com projeções até 2054. Podemos destacar inicialmente duas retas horizontais paralelas ao eixo X, que mostram os níveis de cloreto de metila e brometo de metila produzidos naturalmente a partir dos oceanos. A interação de íons cloreto ou brometo com vegetal em decomposição produz esses dois tipos de compostos. Observamos no gráfico uma linha pontilhada em aproximadamente 2 ppb de cloro equivalente total. É o nível de cloro medido em que o buraco de ozônio apareceu na Antártida. A curva superior corresponde ao cloro total. É a soma de todos os compostos halogenados que aparecem na figura. A tendência de todas essas curvas mostra um aumento bastante significativo, atingindo o máximo, e depois uma diminuição gradativa ao longo do tempo. O máximo de cloro total na atmosfera foi medido no final do século XX, tendo um valor de aproximadamente 3,8 ppb. É exatamente nessa época que começaram a surgir em vários países diversas restrições quanto ao uso e produção de vários compostos halogenados. No Brasil, por exemplo, em 1999, se proibiu a fabricação de equipamentos de refrigeração que utilizem compostos halogenados. Estima-se, no entanto, que milhares desses equipamentos ainda estejam em funcionamento e que consertos inadequados e o próprio descarte desses equipamentos de forma inadequada continuem liberando diversos compostos halogenados. Um dos compostos halogenados mais conhecidos são os clorofluorcarbonetos, abreviados como CFCs. Na década de 80, cerca de 1 milhão de toneladas métricas desses compostos foram emitidas anualmente para a atmosfera. Estes compostos têm algumas propriedades úteis para a condensação, como por exemplo não serem atóxicos, não inflamáveis e não reativos. Essas propriedades são adequadas para uso em sistemas de refrigeração. Apesar de que esses compostos apresentem uma massa molar superior a moléculas como oxigênio e nitrogênio bastante abundantes na atmosfera, estas podem facilmente atingir a camada da estratosfera. Isto porque o movimento vertical de moléculas gasosas não é tão influenciado pela ação da gravidade, e sim pelo número de colisões que elas vão sofrendo ao longo do tempo. Os CFCs não apresentam um mecanismo natural de degradação na atmosfera. Os clorofluorcarbonetos são exemplos de moléculas com um tempo de residência ou tempo de permanência na atmosfera bastante elevado. Portanto, elas permanecem tempo suficiente para atingir a estratosfera. Quando os clorofluorcarbonetos atingem a estratosfera, conseguem então se degradar fotoquimicamente através da absorção de radiação ultravioleta, gerando, portanto, átomos de cloro que funcionam como catalisadores na destruição de moléculas de ozônio. Antes de falarmos sobre os substitutos diretos dos CFCs, vamos falar de alguns outros compostos que aparecem na figura. O tetracloreto de carbono, por exemplo, foi utilizado como solvente e como intermediário na fabricação de vários CFCs. Durante a fabricação desses compostos, uma parte do tetracloreto de carbono era perdida para a atmosfera. Já o metilclorofórmio foi utilizado em grandes quantidades na limpeza de metais. Voltando para os clorofluorocarbonetos, os primeiros substitutos criados para esses compostos buscavam favorecer a degradação do composto naturalmente na atmosfera. Este objetivo foi alcançado pela introdução de átomos de hidrogênio nesses compostos halogenados. O átomo de hidrogênio, então, pode ser facilmente abstraído em diversas reações que acontecem na troposfera, de modo que o composto tem um tempo de vida ou tempo de residência menor. Esses substitutos foram chamados de hidroclorofluorocarbonetos, abreviados como HCFCs. Uma vez que esses compostos apresentam átomos de hidrogênio que os tornam mais vulneráveis à degradação, a sua contribuição para a destruição do ozônio é drasticamente diminuída em relação aos CFCs. Contudo, essa vantagem ela é contrabalanceada pelo fato dos HCFCs liberarem cloro atômico muito mais facilmente do que os CFCs. Dessa forma, o uso excessivo de HCFCs também levaria a um aumento gradual do cloro atmosférico.
Diante desta limitação, foram desenvolvidos compostos inteiramente livres de cloro e que, portanto, não representam nenhum perigo para o ozônio estratosférico. Esses substitutos foram chamados de hidrofluorocarbonetos, abreviados como HFC. São substâncias que contêm somente hidrogênio, flúor e carbono. Nos últimos anos, no entanto, se percebeu que os HFCs contribuem para o aquecimento global, ou seja, são gases de efeito estufa. Portanto, um grande acúmulo desses compostos na atmosfera também não é recomendado. Observamos também no gráfico os compostos conhecidos como halons. Na verdade, são compostos químicos contendo bromo. O bromo, assim como o cloro, é um eficiente catalisador em reações envolvendo a destruição de ozônio. Esses halons também não possuem mecanismos naturais de degradação na atmosfera, podendo ter tempos de permanência ou de residência bastante elevados. Se esses compostos atingirem a estratosfera, também podem liberar átomos de bromo através de reações fotoquímicas de decomposição. Os halons são geralmente utilizados em extintores de incêndio. Estes funcionam como supressores de chama pela liberação de bromo atômico. Os destaques em cor azul que eu estou fazendo agora na figura mostram que ainda restam várias décadas para que os níveis de cloro total diminuam até um valor considerado aceitável. Perceba que ainda restam 3 décadas para atingirmos esses níveis aceitáveis. O gráfico também nos mostra que a solução de problemas ambientais pode demorar várias décadas. Na verdade, meio século se considerarmos que somente no final do século XX começamos a tomar medidas mais eficientes a nível global. Uma ação antropogênica negativa pode levar a sérios problemas ambientais em somente algumas décadas. Porém, a resolução desse problema pode demorar muitas décadas. Entrando agora em alguns detalhes sobre as consequências biológicas da depleção de ozônio, podemos dizer que a destruição do ozônio representava um sério risco para vários organismos vivos na Terra. Do ponto de vista do ser humano, 2 exemplos típicos, como o aumento da incidência de câncer de pele e vários problemas oculares, representam alguns exemplos das consequências negativas da maior incidência de radiação ultravioleta de alta intensidade na troposfera. A figura que você vê na tela mostra o espectro de absorção do DNA e a intensidade da luz solar na superfície terrestre em função do comprimento de onda. Perceba que a linha preta corresponde ao comportamento do DNA e a linha verde ao comportamento da luz solar. A região onde essas duas linhas se encontram acontece a aproximadamente 300 nanômetros. Perceba que a janela entre 280 e 320 nanômetros, uma região onde o DNA apresenta sensibilidade biológica, corresponde exatamente à região de absorção do ozônio estratosférico. A ausência então desta molécula permite que esses tipos de comprimento de onda atinjam a superfície terrestre. Vamos agora analisar diversas informações sobre o ozônio estratosférico utilizando o site que você vê agora na tela. Uma tradução direta do site seria Nosso Mundo em Dados. Este site apresenta diversas informações, gráficos, tabelas e dados atualizados sobre vários tópicos de interesse ambiental. No caso do ozônio, nós temos diversas informações e eu vou focar aqui em algumas delas. Este gráfico, por exemplo, de 2014, mostra o consumo de substâncias depletivas de ozônio para diferentes países. Perceba que é uma escala em cores, indicando a quantidade em toneladas do uso dessas substâncias. No caso do Brasil, nós temos 1.165 toneladas. É possível verificar quais países consomem mais e quais países consomem menos. No canto inferior esquerdo desse gráfico, tem um botão de play. Se você acioná-lo, você pode ver como o consumo dessas substâncias depletivas de ozônio foi mudando ao longo do tempo para diversos países. Neste outro gráfico, é possível observar quais são os países que aderiram ao Protocolo de Montreal, isto em 2013. Você também tem uma possibilidade de observar como a aderência dos países mudou de 1985 até 2013. Atualmente, todos os países marcados em verde assinaram esse protocolo. Outro gráfico interessante é o que nos mostra o impacto do Protocolo de Montreal na produção ou uso de substâncias depletivas de ozônio. Perceba que a linha preta mostra o que tivesse acontecido com a quantidade dessas substâncias se nenhum protocolo tivesse sido assinado ou nenhuma ação tivesse sido tomada a nível global. O aumento bastante significativo, já observado no final do século XX, continuaria aumentando
até os dias atuais. As outras linhas coloridas nos mostram como a diminuição dessas espécies foi possível a partir de diversos acordos que foram acontecendo desde 1987 até 2007. No site também é possível observar o que teria acontecido com o número de casos de câncer de pele se nenhuma restrição tivesse sido feita em relação ao uso e produção dessas substâncias depletivas de ozônio. O gráfico mostra dados de 2000 até 2100, particularmente para os Estados Unidos. Perceba que sem nenhuma restrição, os casos de câncer de pele teriam aumentado para mais de 6 mil milhões somente nos Estados Unidos. Graças a diversos acordos internacionais colocados em prática nos últimos anos, as projeções até 2100 mostram incidência nula de câncer de pele diretamente relacionados com a destruição de ozônio. Podemos observar também uma tabela que apresenta diversos gases halogenados com suas respectivas informações sobre o seu potencial de destruir ozônio, abreviado como ODP na segunda coluna, o seu potencial como gases de efeito estufa na terceira coluna e na quarta coluna, o seu tempo de residência ou de permanência expresso em anos. Na tabela você tem alguns clorofluorocarbonetos, alguns halons e também os hidrofluorocarbonetos. Perceba que os HFCs não apresentam um risco para o ozônio estratosférico, porém, em comparação aos outros compostos, eles são gases de efeito estufa bastante eficientes e, ao mesmo tempo, apresentam um tempo de permanência bastante longo. Tudo bem? Até mais!